Graça e paz, irmãos. Satisfação em poder partilhar esse momento aqui com vocês. Hoje o culto está sendo dirigido pela juventude, então eu convido você a fazer uma meditação conosco. De certo que esse ano 2020 está cheio de surpresas, tanto boas quanto ruins, mas cabe nesse momento, mais do que nunca, confiarmos em Deus. O homem, ele faz os seus planos, mas cabe a Deus dar a última palavra. Hoje em dia, para que a gente possa sair de nossas casas e ir para outro lugar, é preciso tomar vários cuidados. É pôr álcool em gel nas mãos, é colocar uma máscara, é tomar banho todos os dias. Ou seja, são vários cuidados para que a gente possa deixar a parte de fora do nosso corpo prevenida. Mas também temos que nos preocupar em como vamos deixar a parte de dentro prevenida. E para isso, a Bíblia nos ensina muito bem como podemos fazer. A gente precisa utilizar uma armadura. E é a armadura do cristão. Ela está descrita lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 14. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Efésios, capítulo 6, no versículo 14. Diz o seguinte: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Se formos analisar detalhadamente cada um dos adereços da armadura do cristão, vamos tirar vários ensinamentos para as nossas vidas. Vamos começar pelo cinturão da verdade. A verdade deveria ser uma característica presente em todo mundo, principalmente no cristão. Tem uma passagem lá no livro de Números, no capítulo 13, em que Moisés vai enviar espiões para a terra prometida. E depois que eles fossem para aquela terra, iam trazer notícias de como ela era para o povo. Aí Moisés mandou 12 homens. Eles foram, viram que a terra era saudável, era uma terra muito produtiva, tinham várias pessoas, tinham até gigantes. Quando eles voltaram, alguns dos espiões ficaram um pouco inseguros, achando que o povo de Israel não ia conseguir dominar aquela terra. E começou a propagar notícias falsas para as pessoas do acampamento, dizendo que aquela era uma terra improdutiva, uma terra que não prestava, e que o povo de Israel não ia conseguir dominá-la. Mas apenas 2 dos 12 espiões estavam mantendo a postura de falar a verdade, que era Caleb e Josué. Se a gente continuar essa leitura, a gente vê que no fim, Deus manda um castigo para essas pessoas que estavam espalhando fake news. E elas acabaram morrendo. E os únicos que sobreviveram foram justamente as pessoas que estavam falando a verdade. E no caso foi Josué e Caleb. O segundo adereço da armadura do cristão é a couraça da justiça. A couraça, quando um soldado a utiliza, serve para proteger a parte frontal e um pedaço da parte traseira também. Já a nossa couraça da justiça, ela tem como principal função proteger o nosso coração, manter o nosso coração justo. E esse coração justo é resultado da obediência a Deus. Vemos a história de Noé. Gênesis, no capítulo 6 e versículo 9, diz que Noé era um homem justo e íntegro, que andava com Deus. Noé estava vivendo numa sociedade em que todas as pessoas pensavam coisas más e faziam coisas que desagradavam a Deus. É muito semelhante do que a gente está vivendo hoje. Mas Noé era aprovado por Deus porque era obediente. E através dessa obediência, Noé e toda a sua família foi salvo daquele dilúvio, que destruiu todos aqueles que eram desobedientes a Deus. Então aí a gente vê a importância de ter a couraça da justiça, tanto em nós quanto em nossa família. O terceiro elemento da nossa armadura do cristão são os calçados da prontidão do Evangelho. Os calçados é onde a gente se firma, e o firme fundamento do cristão é o Evangelho, nada mais e nada menos que isso. Paulo, depois da sua conversão em Samaria, ele começou um grandioso trabalho de levar o Evangelho para as pessoas em diversos locais. E onde ele ia, ele tinha a prontidão de plantar a semente do Evangelho para as pessoas. E muitas pessoas acabaram se religando a Deus através do Evangelho que era falado, o Evangelho de Cristo. Então temos que falar em tempo e em fora de tempo a palavra de Deus para as pessoas. Já nosso quarto elemento da armadura do cristão é o escudo da fé. A fé é imprescindível, pois sem ela é impossível agradar a Deus. E o justo, ele sobreviverá pela fé. A fé é um atributo muito marcante na vida de Abraão. Abraão já era um homem velho quando o Senhor chamou. E ele, sem querer saber dessas limitações, ele foi e creu em Deus e obedeceu ao que Deus ia instruindo ele.
Deus prometeu um filho para Abraão, mesmo sua mulher, a mulher de Abraão, sendo estéril. Abraão acreditou nas promessas que Deus tinha para sua vida e Deus cumpriu. E mais para frente, se a gente continuar vendo a história de Abraão, vemos que Deus pede como sacrifício o único filho de Abraão, que era Isaque. E Abraão não hesita, ele vai conforme Deus manda. E ele diz que Deus vai prover na vida dele. E isso é o que acontece. Deus providenciou um cordeirinho que substituiu Isaque na hora daquele sacrifício. Foi como se fosse um teste para ver até onde a fé de Abraão ia. E devido à sua fé, à sua grande fé, Deus aprovou Abraão. O nosso quinto elemento da armadura do cristão é o capacete da salvação. É ter em mente coisas boas, coisas puras, coisas dignas de glória, assim como recomenda Paulo, lá em Filipenses 4:8. Devemos encher nossas mentes disso, ser fiel a Deus até a morte, que no final de tudo receberemos a coroa da vida. Por fim, temos a espada da palavra. A palavra de Deus é o mantimento para a vida do cristão, é o alimento da alma, pois não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra vinda da boca de Deus. E isso, materializando, é a Bíblia. No nosso cotidiano, deve existir uma constância pela busca da palavra, reservar um momento para que a gente possa ler e meditar na palavra de Deus. Lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6 e versículo 9, Moisés está repassando os mandamentos que Deus falou para ele e para as pessoas. Ele aconselha que as pessoas devem amarrar as palavras nos braços e nas testas, para que não se esqueça. Você vê aí a importância de ter em mente a palavra de Deus, para quando vir momentos de aflições, de ter o conforto de saber que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e se estamos com ele, também venceremos. Então, juntando todos os adereços da nossa armadura do cristão, temos um único, grande e suficiente referencial, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele nos justificou através da sua morte e ressurreição. Ele tinha a prontidão de levar as boas novas do Evangelho para as pessoas, além de levar a cura. Ele trouxe a salvação para a humanidade. Ele tinha fé em todo o tempo. Ele acreditava que a vontade do Pai ia ser a melhor em todas as situações. Tinha a espada da palavra, porque desde pequeno ele já debatia com pessoas mais sábias sobre a Bíblia. Ele tinha tudo na ponta da língua. Então ele é nosso referencial. A partir do momento que nos autodeclaramos cristãos, temos que imitá-lo, temos que seguir os seus passos. Então, assim como um soldado precisa fazer um treinamento antes de usar a sua armadura, nós também precisamos de um treinamento. E no nosso caso, são exercícios simples, que é a leitura e a meditação na palavra e a constante oração. Juntando esses dois passos e seguindo o exemplo de Jesus, facilmente conseguimos utilizar a nossa armadura e de fato vamos estar prevenidos. Que Deus assim nos abençoe com ricas bênçãos espirituais. A juventude agradece a oportunidade.